Gente, agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Os grupos vão aqui no microfone, o relator do grupo vai ler as conclusões de cada grupo e colocará dúvidas, se for necessário, a respeito dos temas que foram debatidos, dúvidas que tenham surgido. Tá? Feitas as apresentações, a gente vai para o coffee break e volta do coffee break às 4h30, e aí o microfone vai ficar aberto para a gente fazer os debates a respeito de todos os temas que foram discutidos. O microfone vai ficar aberto, aí todo mundo vai poder falar. Qual grupo já está pronto e que a gente possa se direcionar ao microfone para fazer a apresentação da relatoria? Obrigado. Boa tarde, eu sou Marcos Urupá. Ops, deu uma travadinha aqui. Sou do Intervoz e a gente estava no grupo fazendo o debate sobre regime e modelo. Caramba. Reiniciou aqui. Tem outro grupo aí, quando volta aqui. Reiniciou o computador. O computador do Marcos Urupá deu um pequeno... reiniciou, vai demorar um pouquinho, o sistema operacional dele. Quem que pode falar? Esse grupo aqui, sobre Marco Civil e universalização, pode falar? Quem que é o relator desse grupo? Você não gostaria de... Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Nós fizemos uma... Por favor, fala seu nome, de onde você é. Perfeito. Meu nome é João Éder, eu sou membro do programa IUF no Fórum BR, venho também da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP. No nosso grupo de trabalho, nós fizemos a sistematização do debate em algumas proposições, que eu peço permissão para fazer a leitura. Em primeiro lugar, delimitamos que existe uma colisão entre as disposições da LGT, notadamente o artigo 61, parágrafo único, e do Marco Civil, em relação ao seu artigo 7º. Se a internet é serviço essencial, esse serviço não pode ser prestado mediante o regime exclusivamente privado. Precisa-se também propor um regime de essencialidade da prestação do serviço de acesso à internet. É necessária a integração dos atores que atuam na inclusão digital em âmbito nacional nas discussões que acontecem, tais quais no Fórum da Internet. A discussão da inclusão digital parece complexa, mas trata-se de um embate político entre prestadoras do serviço de telecomunicação e o Estado, por motivações puramente econômicas. É necessário buscar formas de levar as discussões que são tratadas para as pontas, onde as práticas inclusivas efetivamente são realizadas. Também é necessário que a sociedade civil perca o receio de discussão de temas mais complexos, como, por exemplo, o regime de prestação do serviço de telecomunicação. Precisa-se questionar o porquê da pequena presença no fórum do setor privado, bem como do setor estatal, reafirmando-se a necessária manutenção da composição do CGI de acordo com o seu papel e finalidade precípios. Enquadram-se na real pauta dos movimentos sociais questões como preconceito, discriminação, racismo, crimes cometidos no âmbito da internet e o software livre. A questão da franquia de dados atinge o usuário, e de uma forma direta. Isso pode ser utilizado como porta de entrada ou então uma janela de oportunidade para a necessária discussão sobre toda a problemática, reavivando o debate e engajando a sociedade nesse sentido. Outro ponto de atenção necessária é a desigualdade do acesso à informação, criando cidadãos de primeiro e segundo escalão. A franquia de dados é um ponto de atenção indispensável, pois pode ser considerada inimiga da universalização do acesso à internet. Defende-se a separação funcional e estrutural dos serviços de telecomunicação necessários à provisão de conexão à internet.
A sociedade civil precisa se engajar mais no debate para avaliação crítica da temática. A Secretaria de Inclusão Digital do MCTIC não consegue se envolver em processos de competência de ações específicas da STE, sendo que atualmente tenta atuar na medida de suas atribuições, sobretudo frente à atual situação de instabilidade política. Reitera-se a necessidade de fomento da participação pela sociedade civil mediante atitudes inclusivas de iniciativa do CGI. E, ao final, nós fazemos a requisição de uma possibilidade de elaboração de um policy paper que permita a efetiva discussão em âmbito nacional da temática da universalização. E a gente queria também constatar que, na participação do nosso debate, nós conseguimos atingir uma representatividade mediante os vários setores, metade de mulheres e também quase metade de negros, de dentro do nosso grupo. Então, foi um grupo muito plural. Muito obrigado. Consenso. Todas essas colocações que vocês fizeram foi consenso dentro do grupo? Sim, sim. Ótimo. Todas essas colocações foram o resumo do consenso do que foi discutido. Ok, tá bom. Obrigado. E vocês não destacaram nenhum tipo de dissenso ou ponto a aprofundar? Talvez o ponto a aprofundar seja esse final, essa requisição da possibilidade de elaboração de um policy paper para a gente continuar atuando na discussão da temática da universalização, não só aqui no fórum, mas de uma forma um pouco menos preguiçosa, como a gente utilizou o termo, pela sociedade civil, para debater esse tema em âmbito nacional. Ok, obrigada. Marcos Urupá. Bom, boa tarde, eu sou Marcos, sou do Intervozes. Eu estava no grupo que estava discutindo o regime e modelo regulatório. Eu vou falar aqui do nosso consenso, dissensos e pontos a aprofundar. O consenso garantir através de políticas públicas que todos tenham acesso à banda larga, que todos os cantos do país tenham acesso a uma internet de qualidade, independente de quem venha prover isso, mas, acima de tudo, que as empresas tenham em mente que a internet é um serviço essencial e, por isso, é necessário garantir, de alguma forma, que essas empresas ou outro agente público forneça este acesso. É necessária a garantia de um modelo que permita a entrada de novos players. A cadeia do fornecimento do serviço de banda larga precisa ser regulada. O reconhecimento do papel estratégico da infraestrutura ligada às concessões como peça-chave na elaboração de políticas públicas para a inclusão digital e universalização é urgente. É importante também termos políticas públicas garantindo o transporte dos pequenos provedores aos PTTs e a interligação entre esses pontos. É consenso também do grupo que a internet e telecom são coisas distintas. É acordo também a racionalização de investimentos em rede e o compartilhamento de infraestrutura. Nós não tivemos dissenso, não é? E colocamos como pontos a aprofundar. Devemos aprofundar o debate da conveniência e oportunidade no ambiente de revisão do modelo de se manter, no momento de revisão dos modelos regulatórios, para que se mantenha a existência dos dois regimes, públicos e privados. Devemos aprofundar o enquadramento regulatório das empresas que se utilizam da infraestrutura de banda larga para prestar seu serviço, sempre tendo em vista a diferença entre internet e telecom. Aqui é o caso das OTTs e afins, aí, que é necessário aprofundar o ambiente regulatório, se é preciso, inclusive, esse ambiente ou não. O nosso grupo contou com vários atores envolvidos no fórum, foi um grupo multi-stakeholder, podemos dizer assim, e foi bom a gente conseguimos chegar num modelo onde a gente não teve dissensos. Bem interessante. Obrigado. E agora o último grupo, Marcelo Saldanha, Eduardo Parajo. Boa tarde, meu nome é Gleidson Freitag de França, eu sou de Rondônia, acho que eu sou o único de Rondônia que hoje espero representar. Nossa trilha teve 3 consensos. A Câmara de Universalização e Inclusão Digital entende que o estímulo à competição pode ajudar a resolver problemas de não atendimento que hoje são identificados. Entendemos que a utilização de mecanismos de compartilhamento de infraestrutura previsto em lei são os mecanismos ideais para o aumento da competição. A Câmara de Universalização e Inclusão Digital compreende que a ampliação de políticas digitais e de acesso
são viáveis no auxílio do saneamento das questões de não atendimento que atualmente são identificados. Entendemos igualmente que a utilização de mecanismos de compartilhamento de infraestrutura fomenta a sobrevida inclusão digital, tal como é a sua forma de promover a universalização. A Câmara de Universalização e Inclusão Digital entende que a modificação do FUST pode ser um mecanismo de financiamento para projetos de interesse público. A Câmara de Universalização e Inclusão Digital entende que a manutenção da separação entre internet e serviço de telecomunicação é fundamental para a contínua inovação da internet. Não houveram dissensos, houveram 15 pontos a aprofundar que foram minimamente adequados a esses 4 parágrafos iniciais. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, agora o modelo a palavra está aberta. Quem quiser usar o microfone para fazer algum comentário. Você quer fazer um comentário, Vinícius? É isso? Para se dirigir ao microfone em fila e sempre dizendo o seu nome, entidade que esteja ligado e os seus comentários. Bom, me apresentei agorinha, mas eu sou o Gleidson. Eu trabalho num projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil, em Rondônia, que atende 150, 200 crianças carentes no processo de inclusão digital, crianças de 7 a 14 anos. Eu tive contato com a governança da internet e todos os aspectos que se envolvem, através do programa Telecentros BR, que na época era financiado, se eu não me engano, pelo governo federal. Tive o prazer, já disse para a Bia que eu sou seu fã, né? E não houve uma continuidade no processo do Telecentros BR. Acredito que a minha turma de 2012 deve ter sido a última. Toda vez que eu vinha para uma oficina de inclusão digital, ou vinha para um fórum internacional de software livre, ou vinha para um fórum da internet no Brasil, e voltava com a cabeça fervilhando de ideias, eu juntei as crianças e botei para pesquisar tudo aquilo que eu não tinha como processar na minha cabeça reduzida, digamos assim. Eu gostaria de deixar claro o interesse de projetos como o Telecentros BR, que favoreçam a inclusão digital para crianças que não têm acesso a computador em casa e que muitas vezes não têm acesso a coisa nenhuma. E que a internet, no meu entender, propicia um meio para que essas crianças não se marginalizem, que não fiquem a ver navios enquanto a vida acontece. As crianças, depois de 4 anos, já tem crianças que, quando eu entrei, agora estão saindo, e eu sou muito satisfeito em ter participado desse processo e eu gostaria que tivesse continuidade. Basicamente isso. Ninguém quer mais falar, gente? Ah, bom. O pessoal está acanhado, é isso? Voltou do café, está meio cheio, acho que é isso, né? Então, não se acanhe, pessoal, pode falar à vontade. Até eu concordo em parte contigo, mas, Eduardo, em primeiro lugar, meu nome é Oscar, faço parte da Associação Software.org e também presto suporte técnico no Telecentro do Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, que fica aqui no bairro Cristal, Zona Sul de Porto Alegre. Quanto à questão do acanhamento, é que é assim, quem faltou aula de geografia, lamento dizer, mas Porto Alegre, quando chega o inverno, outono e inverno, é úmido, frio, então deixa qualquer até como diz, a grosso modo diz, até uma foca, um urso polar, um tanto animado. Bom, a questão é assim, da questão da inclusão digital é assim, como meu colega, esqueci o nome dele, de Rondônia, né? Gleison, tá. A inclusão digital tem que dar continuidade. Por quê? Porque tem pessoas que não, assim, pessoas, não só crianças e adolescentes, mas pessoas acima dos
dos 21 anos, já é adulto, não tem condições de pagar um básico de treinamento de informática, assim, o básico da informática. E aí que entra o papel do agente da inclusão digital. No meu conceito, o meu conceito sobre agente da inclusão digital é assim, é dar suporte não só para criança e adolescente, mas também para adultos. No que tange assim, para elaboração de currículo, criação de conta de correio eletrônico. Eu sei que vocês vão dizer, mas o e-mail está ultrapassado. Não, ainda continua em alta. Por quê? Porque ele funciona como assim, ele funciona como uma carta, sim, mas também ao mesmo tempo assim, colocar os assuntos assim profissionais em dia. Ele funciona também como um cartão de visita. Nada contra as redes sociais, pelo contrário, redes sociais funcionam, mas alguns, não querendo colocar todo mundo no mesmo saco de gato, mas alguns desvirtuam, transformam as redes sociais em disputa de ego, promove briga. Mas isso, cada um tem que decidir o que é bom e o que é ruim. Então, é isso que o papel do agente de inclusão digital continua sendo exercido. Essa é a minha posição como agente da inclusão digital. Boa tarde, eu sou Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Queria fazer 3 colocações. Uma, ressaltar que no nosso grupo, nós também tiramos como sugestão que fosse enviada, a partir deste fórum, uma solicitação à Anatel para que ela disponibilize e torne público todas as contribuições que foram feitas da sociedade civil à consulta sobre as alterações na LGT, para que a gente possa ter transparência no debate, e não aceitamos que a consulta seja utilizada para chancelar uma proposta que já estava sendo elaborada e que não tem respaldo na sociedade civil, pelo menos do ponto de vista das organizações das quais a gente conhece o teor das consultas e que não tem nenhum tipo que não foi de nenhuma maneira respeitada nas propostas que foram encaminhadas. Segundo, queria aproveitar a oportunidade para reforçar a importância do Fórum da Internet no Brasil. Essa é a 6ª edição. A realização do fórum é uma conquista da sociedade civil, inclusive foi uma proposta da sociedade civil dentro do CGI, a necessidade da gente levar o debate sobre as políticas públicas de internet para todo o país. Então, reforçar isso, reforçar a importância do Conselho Gestor da Internet e convidar todos para amanhã, às 9 horas da manhã, participar de uma desconferência que muitas organizações do movimento social aqui estão organizando para lançar uma coalizão por direitos na internet, para defender a nossa internet dos ataques que ela vem sofrendo por parte dos agentes privados, no sentido de tentar cercear a neutralidade da rede, cercear os direitos, a privacidade, uma série de outras ações que estão em curso na internet. E universalização depende de políticas públicas. Portanto, um convite a todos para que acompanhem e incidam sobre as políticas públicas que o Estado brasileiro propõe, porque, senão, essas políticas não vão atender ao interesse público. Obrigado, Renata. Mais alguém? Bom, os caros, dá para ouvir? Não estou te ouvindo, Sofia. Mais para baixo, mais perto do microfone. Agora está indo? Não. Não. Cresci um pouco demais, né? Não cresceu, tu engordou verticalmente. Verticalmente, tá? ótimo.
Bom, meus caros, depois desse breve problema de altura, como vocês podem ter visto, vocês estão me ouvindo agora? Ah, numa hora eu acerto. E, Acho que está faltando o som. Aumenta um pouquinho o volume do microfone, por favor. Está indo agora? Bom, meus caros, eu tinha criado um script maravilhoso para falar agora. Por favor, seu nome e da onde você é, por favor. Vamos lá. Enfim, eu sou a menina com problema com o microfone. Se era esse o meu nome que tu queria saber, agora tu está sabendo. Na verdade, meu nome é Sofia. Eu sou graduanda em Direito pela Universidade Mackenzie e faço como aluna especial Engenharia da Computação na Universidade de São Paulo. Na verdade, eu tinha vim pensando em diversas coisas para falar e talvez as coisas sempre fogem no momento que você precisa falar, então esqueci 95% ou eu vou simplesmente enrolar para chegar ao ponto. Uma coisa que eu estou vendo muito visível, pelo menos na área que eu elaboro, é como a gente discute política pública de criar um método de regulamento ou então criar alguma forma para você ter um acesso à internet, você pensa em pessoas que já têm acesso e como pode ser melhorado esse serviço para essas pessoas. E uma coisa que eu estou sentindo bastante falta, assim, que eu não denotei, pelo menos novamente, na minha esfera, é você encontrar uma forma de levar o que você tem, você que está aqui, provavelmente as pessoas que você conhece, ou uma camada que você sobrevive na sociedade, no estrato que você está, de levar isso para as pessoas que você não consegue enxergar, as pessoas que literalmente são marginalizadas. A gente discute muito, o marco civil da internet, ou então vamos pegar e vamos criar uma legislação específica para tal coisa. Mas a gente esquece, por exemplo, foi bem interessante, inclusive o colega Oscar citou, Oscar, tem pessoas que não sabem criar e-mail. É uma coisa muito estúpida. Eu tenho certeza que você já criou 95 e-mails fakes para zoar com alguém. E existem pessoas que não conseguem criar um e-mail para mandar um currículo. Então, eu estou falando, uma coisa que talvez a universalização também seja você incluir essas pessoas que estão fora. A inclusão seja você olhar para aquela criança de um bairro afastado, que está com um celularzinho na mão e ela só sabe acessar Facebook e por um celular pré-pago, que ela também tem direito a acessar a internet e usufruir de tudo isso que a gente tem. É um discurso muito bonito falar que a internet é o acesso ao conhecimento, mas a gente esquece que talvez é um acesso ao conhecimento para nós, que estamos aqui, ou para onde a gente vive, que tem um monte de gente que está em casa agora e não sabe nem o que é internet. Que, às vezes, você ter uma porcaria de um dado móvel de 100 MB custe muito caro. E eu acho que é isso também que a gente tem que pensar, além de pensar, logicamente, em tudo isso de ordenamento jurídico, a gente tem que pensar em curso, como foi o primeiro colega citou, a gente tem que lembrar que existem pessoas que não estão inclusas nisso, que é muito mais do que discutir legislação. E é isso. Obrigado. Obrigada, Oscar. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui. Alguns eu já conheço de longa data, de outros eventos. Outros eu estou conhecendo agora. É muito bom, Bé. Muito bom te rever. Eu sou maluviana, represento aqui o terceiro setor, atuo em comunidades, periferias, levando educomunicação, independente da internet, que eu acho que é bem na linha do que a amiga aqui anteriormente falou. Independente da inclusão digital e da esfera de governo municipal, estadual, federal, a gente também é uma transformação social através da comunicação. E, como eu milito já há mais de 20 anos na questão do movimento negro, me preocupa muito, eu sou moradora aqui também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está me escutando? E quando a gente vai na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, eu tenho um blog, eu sou blogueira também, que se chama Legítimas, onde as informações que não entram na nossa mídia alternativa, automaticamente a gente percebe o abismo que existe entre ações que não poderiam ter finalizado, independente do governo.
né? Então, quando a gente percebe que a oficina de inclusão digital, que o programa Telecentros BR, iniciativas que realmente adentraram a um cinturão de pessoas que, como ela falou, não tem e-mail. É um ponto de interrogação que fica, qual é a inclusão que a gente está falando, do quê, para onde? Onde que está a perspectiva? Eu participei do Fórum da Internet de Olinda, participei do de Salvador, participei das oficinas de inclusão digital, atuo em comunidades em âmbito nacional e internacional. E qual é a dificuldade de manter esses programas, essas políticas públicas que realmente fazem com que o pessoal que não sabe fazer um e-mail, não tem um acesso à internet, possa participar? Eu acredito que desse fórum, participei aqui da trilha do marco regulatório e da universalização, é justamente para poder entender que mesmo com a situação que a gente está no nosso país, essas pessoas realmente são o público destinatário da internet no nosso país. E, nesse caso, as empresas privadas fazem a sua festa. E onde que fica o programa Internet para Todos, o acesso à inclusão digital para todos e todas? Onde é que ele está? É uma ilusão? É uma falácia? É coisa de quem não tem o que fazer? Eu acredito que esses 3 dias de imersão aqui para nós no Fórum da Internet sirva para que a gente entenda que existe, sim, pessoas que ainda não estão inclusas digitalmente no nosso país, e a gente não pode fazer vista curta para isso. A gente precisa, de fato, fazer uma internet brasileira e que todos possam ter acesso, né? Nesse caso, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e estou aí à disposição. Quem quiser trocar mais ideias, só conectar na internet, Malu Viana, e vamos junto, que tem bastante coisa para a gente fazer. Obrigada. Bom, primeiramente, fora Temer. E, bom, Anauac, eu sou coordenador de uma rede social chamada Diáspora, parte do movimento Software Livre, João Pessoa, Paraíba. A inclusão digital, antes de mais nada, só é possível com software livre. A gente precisa lembrar sempre que a tecnologia está à disposição dos seus usuários, e quando não se usa software livre, você está sendo um adestrado tecnológico. É importante defender a neutralidade da rede, é fundamental defender a reativação dos programas de inclusão digital. Esse desmonte vem acontecendo há vários anos, e é importante que a gente repense o modelo com o qual a gente quer lidar com o futuro. Ao que tudo indica, a gente vai voltar a usar ábacos muito em breve, porque computadores ameaçam o status quo. É importante perceber que o interesse em confundir a internet e as telecomunicações como sendo um único pacote atende aos interesses dos poderosos. Mas esse tipo de confusão não é novidade, e ele acontece em todas as áreas, inclusive na área do movimento software livre. Estamos sendo, nesse momento, atacados e confundidos por um movimento contra-revolucionário chamado de open source ou de código aberto, que insiste em se igualar conosco do movimento software livre. OSI é um movimento que atende às empresas e os interesses dos poderosos da mesma forma, tá certo, que outros interesses acontecem. Software livre é um movimento social e político. É importante que a gente entenda que, nesse momento, nós vivemos um momento de absoluta certeza e não de incertezas. Esse momento político é um momento absoluto onde nossos direitos, os direitos sociais, as conquistas sociais estão sendo dilapidadas a cada minuto. Não há erro, não há vacilo. É um governo interino, é um governo corrupto, é um governo golpista. E só vai piorar. Bom, boa tarde. Pessoal, só um comentário. Sei que ele fez um manifesto de um assunto importante, que é software livre, mas não tem nada a ver com a trilha que a gente está tocando aqui, né, que é a inclusão digital e tal. Então, só se forem fazer manifestações, tudo bem, pode fazer, mas, assim, a gente, em termos de transcrição aqui, apesar da importância do tema, eu
concordo com relação à questão do software livre, tem outras questões, mas só para a gente manter o foco na trilha, tá? Então, Desculpa. tranquilo, vou manter o foco aqui também. Sou Vilmar, sou lá de Brasília, de uma instituição chamada Programando Futuro. A gente trabalha com inclusão digital já aí há 16 anos. E, além de ser fã da BA, também igual o amigo que estava aqui que falou, a gente, junto com o coletivo e várias outras instituições, a gente compõe o Movimento Nacional de Inclusão Digital. E aí eu queria fazer uma retrospectiva muito rápida, assim. Eu estava participando do grupo ali no canto, a qual você estava também, né? E no fim eu fiz uma provocação e falei para o pessoal assim, eu vou tocar num assunto, mas não vale ninguém rir, que tem a ver com o FUST, né? O que virou o FUST e o que vai ser o FUST daqui para frente. Se muitas pessoas dizem para não considerar o passado, vamos tentar se preocupar então com o futuro, o que vai continuar sendo desse fundo daqui para frente, se ele vai continuar sendo utilizado para o superávit primário, ou se eu, a BA, o Alexandre e várias outras pessoas vamos escrever isso nos livros de história, que um dia existiu um fundo, mas que ninguém nunca viu, e que todo mundo imaginava que ele existia, mas ninguém nunca ouviu falar dele na prática. E aí, é muito legal quando o colega fala aqui também do Telecentros BR. Eu acho que o Telecentros BR foi a maior experiência que o Brasil teve de formação de educadores, principalmente pela metodologia proposta por nós, organizações da sociedade civil, onde cada aluno que era capacitando, que estava em processo de formação, necessariamente precisava desenvolver um projeto comunitário, e aquele projeto tinha que ser apropriado pela população. Vocês lembram, né? Malu, Ana, vocês participaram, sabem a importância que aquilo tinha e o que aquilo deixou de herança para a sociedade. Só que, assim como várias outras políticas, o Telecentros BR ele também foi desmantelado com o passar do tempo. Ele não era prioridade, ele caiu na burocracia e aquilo que seria uma grande ideia acabou virando um grande problema administrativo para ser administrado. Assim como vários outros, né? A gente, durante anos no movimento de inclusão digital, brigamos para que tivéssemos uma secretaria de inclusão digital. No momento que teve a secretaria, demorou-se aí 4 anos para poder engatilhar ela. Mais ou menos, quando essa secretaria está engatilhada, há uma mudança de ministério, por exemplo, nessa troca de governo que teve agora. Um colega, não sei se ele está aqui, o colega da Prefeitura do Rio, né, Lídia? A gente estava tomando café ali e comentando assim, quando você pega 2 importantes ministérios, que é comunicações de um lado, ciência e tecnologia do outro, e faz a fusão para transformar em um só, é um recado claro que aquilo ali não é importante, que se juntar os dois talvez dê certo e continue, e não é esse tipo de sentimento que a gente comunga, a gente acha que a sociedade brasileira perde muito com isso. Por fim, na minha fala, eu participei das oficinas para a inclusão digital, a qual o colega falou aqui, a Malu também falou, né? Foram 12 edições que foram realizadas. O Carlos Afonso, acho que estava na primeira, na segunda, não é isso? Começou já no fim do governo Fernando Henrique, passou pelos outros e tal. Há 2 anos não existe mais, deixou de acontecer as oficinas para a inclusão digital, e esse ano, nós, da sociedade civil, estamos propondo fazer a 13ª edição da oficina, então queria tornar público para vocês. A 13ª edição... A 13ª edição vai acontecer lá em Fortaleza, entre os dias 12 a 13 de setembro, no Sesc Parana, se eu não me engano é o nome do local. Daqui mais uns 15 dias a gente vai tornar isso público na rede para vocês. Mas a nossa expectativa é conseguir levar pelo menos 200 bolsistas subsidiados, né, com hospedagem, alimentação e as passagens, e a nossa perspectiva é envolver mais 400 pessoas da comunidade ali ao redor. Já começamos o processo de mobilização local lá em Fortaleza, e está indo bem legal. E aí a gente tem 4 grandes eixos para serem trabalhados nessa oficina. O primeiro, e talvez seja o mais importante, tem a ver com a formação dos educadores. A gente quer retomar essa conversa. Eu fico muito feliz, Flávia, quando a gente chega aqui no fórum de novo. Esse é o 6º fórum e é a 6ª edição que eu participo.
e a gente vê logo na entrada aquele volume de livros e materiais didáticos que o CGI disponibiliza todo ano, e isso é muito legal para a gente. O segundo eixo vai ser o recondicionamento de computadores e a reciclagem, o problema do lixo eletrônico. É uma ferida que ninguém quer tocar, e a gente quer tocar nesse assunto. Esse assunto precisa ser pensado e resolvido. E aqui tem uma surpresa, que não é mais surpresa, porque a gente vai falar em público agora, que o programa no Brasil ele é inspirado na experiência do Canadá. E a semana passada a gente contactou o pessoal do Canadá, eles vão vir participar da oficina esse ano, porque fazem 10 anos que foram implantada essa política no Brasil, e a gente quer fazer uma celebração e dividir esse momento com quem ajudou a criar o governo. E ficamos felizes que descobrimos que o Quênia, na África, também construiu um programa, chama Computer for School Quênia, baseado na origem do Canadá e muito com o que foi feito aqui no Brasil. Cidades digitais e o futuro da inclusão digital. Esses são os 4 temas para ser trabalhado. E aí, queria deixar um carinho muito grande para o CGI, porque em momentos difíceis da inclusão digital no Brasil, do abandono por parte do governo, da dificuldade de diálogo entre os programas, estava falando isso com a BA mais cedo, lá no 3º fórum, né, que foi em Olinda, ou o 2º, que foi em Olinda, a gente quase acabou com o fórum do CGI, porque na plenária de inclusão digital o assunto foi ficando muito evidente, todo mundo foi conversando, daqui a pouco acabou virando uma grande roda do lado de fora lá, e a gente quase para o fórum para discutir mais a fundo a questão da inclusão digital, e aquilo foi fundamental para a gente queria agradecer e reconhecer a importância que o CGI tem nesse processo da inclusão digital para o Brasil, principalmente por proporcionar momentos como esse daqui. Tá bom? Obrigado. Fácil, né? Bom, eu sou Veridiana Alimonte, do Intervozes. Eu sentei primeiro aqui na fila móvel de cadeiras para fazer uma observação sobre o FUST, mas antes, eu queria discordar de você, Parágio. Porque, assim... Jura, Veridiana? Só um não pouquinho. acredito. A gente concorda, às vezes, também. A gente quase concorda sempre. Mas a gente discorda também. Quem sabe você pode rever sua posição. Não, porque eu acho que o que o Anauak falou aqui em relação ao software livre tem muito, assim, a ver com a nossa discussão. Quando a gente fala de inclusão digital, às vezes a gente gosta de falar disso, de regulação, de infraestrutura e tal, e às vezes parece que é muito mais uma discussão de como regula para passar o cabo direito em todos os lugares e fazer a conexão chegar, e a gente fala pouco do que fazer depois que essa conexão chega. E isso também tem relação com inclusão digital. Então, a gente não faz isso só para as pessoas acessarem Facebook, é por isso que a gente é contra zero rating, WhatsApp, a gente acha que as políticas de inclusão digital do governo federal não têm que usar o Windows, entre outras questões de software proprietário e de sites ligados e aplicações ligadas a grandes corporações que em geral, tem como principal interesse nos monetizar. Então, é importante, sim, dentro dessa discussão, né, quando a gente trata de por que a gente quer conectar todos os brasileiros, como que nós queremos conectar e quais são as iniciativas que a gente quer estimular e quais são as outras que, enfim, existem, mas que também corrompem e violam uma série de direitos que a gente considera que deveriam ser respeitados. Então, nesse sentido, eu acho que é uma reflexão importante para a nossa discussão. E também na linha da importância da inclusão digital, de passar o cabo, na verdade, pensar para que a gente está passando esse cabo, ressaltar, sempre no Fórum da Internet ficou muito claro a importância das políticas de inclusão digital quando existiam, né? Como os telecentros BR foi uma política não só de ensinar como mexer no computador, como mexer na tecnologia, mas de formação política mesmo, daqueles que se envolviam. E é muito importante a gente saber, enfim, eu como fui do CGI quando a gente criou o Fórum da Internet, saber como que esse movimento foi importante para
para os próprios telecentros BR, para o movimento de inclusão digital e para essa discussão de o que a gente faz quando a infraestrutura chega. E aí, o que eu tinha me inscrito para falar, do FUST, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, teve uma proposta aí do grupo, né, que foi relatado agora. Acho só importante ressaltar ou sublinhar que a gente sempre teve uma preocupação, as entidades que trabalham com inclusão digital, que fazem parte da campanha Banda Larga é um Direito Seu, a gente sempre teve a preocupação de que, sendo este fundo fruto, né, de recursos ligados até à tarifa da telefonia fixa, um fundo voltado à ideia de universalização, que essa preocupação, essa proposta de fato, se utilizar os recursos do fundo, com que a gente concorda, mas que ela esteja dentro de uma política efetivamente de universalização, e não simplesmente signifique investimento, subsídios para investimentos das empresas sem maiores obrigações, sem maiores considerações de política pública, de universalização de fato, de levar o serviço para onde não tem, de ter possibilidade de controlar tarifas, etc. Enfim, a discussão aqui que a gente faz de essencialidade. E aí dizer, reforçando o convite da Renata, um dos projetos de lei, hoje, que trata da mudança da LGT em relação ao FUST e aos outros fundos de telecomunicações, tem como proposta, porque eles, em geral, não são gastos, né, porque eles vão para o superávit primário, tem como proposta que a arrecadação, a porcentagem de arrecadação passe a ser a porcentagem do que efetivamente se gastou. Isso poderia ser um estímulo para o gasto, mas, na verdade, isso vai virar uma não arrecadação nos fundos públicos. E existe uma série de projetos de lei bastante perniciosos, nocivos, hoje, no Congresso Nacional, em relação à privacidade, em relação ao acesso, em relação à liberdade de expressão. E é por isso que a gente está se formando nessa coalizão Direitos na Rede, numa campanha Internet sob Ataque, e a gente vai poder conversar com vocês melhor amanhã, às 9h, nessa desconferência. É isso. Obrigado. Veridiana, eu não sou contra a questão do software livre aqui, como a gente não tinha colocado nenhum item relacionado, só foi esse o comentário, para a gente não fugir tanto do tema, só foi isso. Mas eu entendo a relevância e a importância, e a gente sabe disso. Com relação ao FUST, a sugestão do grupo que eu estava envolvido ali, a gente não quis ser específico, mas sim tocar no tema da necessidade de pensar numa alteração da lei, porque o objetivo hoje da lei é a universalização da telefonia fixa comutada. Ponto. Então, esse que é o aspecto. Por favor. Bom, eu me chamo Jéssica, sou do Norte, eu falo que sou do Norte porque eu sou paraense, mas resido em Manaus, faço parte do programa IUF, do CGI. No grupo, a gente conversou mais cedo sobre, eu acho que foi a BA que falou da importância da gente ouvir as diversas vozes, e uma coisa que me preocupa falando sobre a realidade da Amazônia, a gente tem um contexto bem singular. Então, eu penso assim, quando a gente fala em inclusão digital, de levar a internet a lugares onde não tem, a gente tem que ouvir e entender as pessoas que moram nesses lugares. Eu sou estudante de comunicação e eu trabalho com uma entidade que atende às populações extrativistas. E, ano passado, houve um congresso onde 4.000 extrativistas da Amazônia toda se reuniram em Santarém, no Pará. E essa questão da infraestrutura de comunicação foi colocada em pauta. Então, assim, eu vejo aqui, às vezes, quem não está por dentro do debate pode até uma certa dificuldade em entender todos os termos, tudo que está sendo relacionado, está sendo falado. O que é FUST, o que é lei tal, o que é lei tal, e às vezes a gente pode ignorar essas vozes, essas vivências que são importantes no momento de que essa inclusão de fato aconteça. Então, eu acho que a gente deveria refletir mais sobre isso e buscar garantir, porque não adianta a gente pensar em infraestrutura, por exemplo, se a gente não pensa na realidade das comunidades que vivem no meio da Amazônia, no meio da floresta. Como é que eu vou levar a internet para lá, se metade do ano eles estão numa região alagada e a outra metade é várzea?
que é meio terra firme, meio alagado. Como é que a gente vai levar internet, inclusão digital, se a gente não entende isso? E várias políticas já foram pensadas, políticas públicas em diversas áreas, segmentos, saúde, educação, só que o contexto dessas sociedades, comunidades, povos tradicionais são diferentes do nosso. Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente e que seja uma preocupação também, a gente ouvir o que eles têm a dizer e todos têm a dizer e entender os seus contextos, que, enfim, são diferentes, pode ser muito diferente de uma escala maior, nacional, digamos assim. Enfim, é isso. Obrigada. Bom, eu vou falar, viu, para a questão do Fora Temer, do ponto de vista da inclusão digital, eu acho que a gente tem que qualificar. Eu comecei a mexer com inclusão digital no ano 2000. E, naquele tempo, a gente dizia que inclusão digital devia ser baseado em 3 princípios. 1, inclusão digital é política pública, é direito do cidadão, portanto, deve ser tratado como tal, como prioritário, como política pública. 2, deve ser feito com software livre e só com ele você consegue dar autonomia aos vários usuários que atuam com inclusão digital. E o 3º ponto é que todo projeto de inclusão digital deve ter como referência a participação popular. Essa foi a base, inclusive, de quando a gente montou o programa da Rede Nacional de Formação e prevendo que cada um dos que fossem formados pela rede teriam que trabalhar com um projeto voltado para a comunidade. E é por isso que eu acho que nós temos que reafirmar, e eu acho assim quase inusitado, né, que 16 anos, 17 anos depois, nós tenhamos que reafirmar todos esses princípios, porque eu não tenho nenhuma dúvida que se a gente tinha muitas dificuldades já no governo, quando estava a Dilma no seu lugar, isso não significa que nós não vamos ter maiores dificuldades agora. O professor Nicolau, inclusive, falou, pô, Bea, você estava meio dark na sua fala. Realmente, eu estou me refazendo para saber qual é o tamanho da briga que nós vamos ter para manter os programas, para reinventar, refazer, reestruturar e botar para funcionar de novo, em todas as esferas, os programas de inclusão digital. Concordo com o Vilmar, com a questão da secretaria, que ela não teve o papel que o movimento telecentrista, como a gente falava, esperava que ela tivesse, mas eu acho que nós temos que pensar numa inclusão digital que gere movimento, que gere luta, que gere briga, para poder colocar de pé esses projetos e para que eles tenham, na sua base, esses 3 princípios. Deve ser política pública, deve ser feito com software livre e deve ter participação popular. Gente, eu vou pedir só para os próximos inscritos abreviarem um pouquinho as falas, porque às 5h30 a gente tem que entregar a sala. Deixa eu só confirmar aqui o horário mesmo. É às 6? Ah, então estamos tranquilos, gente. Desculpa, é às 6. Pode falar, à vontade. Não, vou ser breve, vou ser breve. Boa tarde, meu nome é Guilherme Alves, eu sou do programa IUF também. Eu sou formando em jornalismo na UERJ, no Rio de Janeiro. Bom, a minha fala é um pouco para trazer a perspectiva dos jovens, né? A gente teve uma discussão depois das discussões em grupo, para tentar pensar em que momento o jovem especificamente se encontra com o debate de universalização, né? E acho que, de qualquer maneira, o debate de universalização ele é uma discussão que a gente precisa admitir que milhões de outras pessoas poderiam ter oportunidade de estar nesses espaços, mas elas não estão porque elas não têm acesso à internet, né? Acho que é uma perspectiva triste que a gente tem, mas a gente tem que reafirmar, principalmente quando a gente pensa no protagonismo do jovem, né? Eu penso, nós fomos selecionados de um projeto de fomento à participação de juventude na discussão de governança,
Mas nós fomos 50 jovens no universo de milhões de outros jovens que não estão aqui e não estarão aqui de nenhuma maneira, porque eles não têm acesso à internet ainda. Eu queria falar também a questão de um processo que acho que é contínuo, né, que a gente tem que sempre reafirmar também, que é a necessidade de aproximar a discussão de universalização da legislação no geral de uma perspectiva acessível para as pessoas, né? A gente pensar num movimento sempre de democratizar também a formulação de políticas, né? A gente fala de leis e fala de processos que são muito difíceis no geral para as pessoas, e acho que quando a gente fala de juventude também, a gente fala de uma comunidade que tem interesse em discutir essas questões, mas que essas questões ainda estão muito distantes da gente, né? Acho que o processo de participação da sociedade civil no Marco Civil da Internet foi uma experiência muito interessante que deve ser aprofundada e direcionada, né? E acho que a pauta das franquias, que é a pauta de 2016, quando a gente fala de internet, ela tem esse potencial também muito grande de aproximar do jovem a discussão de qual internet que a gente quer, né? A gente sabe qual a internet que a gente não quer. A gente não quer a internet que seja cara, que seja de baixa qualidade, que seja limitada. Mas acho que a construção da internet que a gente quer, de fato, é um processo contínuo e é uma construção coletiva, né? Bom, algumas questões mais gerais, né? Eu acho que a gente tem muitos consensos, né, enquanto sociedade civil, e aí a falta da participação do governo e do setor privado é muito ruim para a gente. Acho que essa crítica tem que ser feita, reafirmada também. A gente pede dissensos quando a gente não está com esses setores aqui, né? Eu acho que a gente tem que discutir também a questão de universalização. Discutir o Brasil Inteligente, né, o programa novo que foi meio que lançado antes do processo de impeachment, né, antes da Dilma sair, ser afastada. E lembrar sempre das críticas que nós fizemos ao fracasso do PNBL, né, que é um projeto que teve muitas falhas. A gente tem que reafirmar para pensar qual, de fato, é o programa de universalização que a gente quer e como a gente não pode cometer os mesmos erros, né, deixar que sejam cometidos os mesmos erros. Bom, e por último, eu queria convidar todo mundo para participar da conferência que o Observatório da Juventude vai organizar amanhã, às 4h30, que é para falar exclusivamente da questão da participação dos jovens no processo de governança. É isso. Eu sou Josimar Silva, sou professor na área de Ciência Política e Políticas Públicas na Faculdade Guanambi, região da Serra Geral da Bahia. Trabalhar a questão da internet, eu gostaria de pensar essa questão da inclusão não somente por uma área técnica de fornecer acesso, de fornecer instrumentos de acesso, mas também de fornecer preparação para acesso. Eu já fui professor um tempo no ensino médio e trabalho com o ensino superior, e essa questão do acesso à internet, ela é um problema, às vezes, muito grave. Por exemplo, eu já trabalhei em escolas que você tem, sim, um laboratório de informática com internet disponível, mas você não tem um professor que consiga ensinar algo sobre rede, sobre vivência em rede, sobre colaboração, sobre pensar um projeto para que use aquele laboratório. Nem mesmo no ensino superior. Por exemplo, hoje nos instrumentais de avaliação de curso de ensino superior, o INEP já coloca a questão de ter recursos tecnológicos, mas não tem como cobrança a instrumentalização e o ensino para o uso desses recursos. Então, você tem tecnologia, às vezes, até disponível. Eu trabalho em uma faculdade particular que tem tecnologia disponível, mas você não tem professores que consigam usar essas tecnologias, que foi o que foi falado hoje, na mesa de manhã. Então, a gente não tem esse capital humano formado para isso. É interessante que a gente pense no acesso, na inclusão, mas a gente também pense um projeto de formação para essa inclusão. Eu pesquiso, desde a graduação, a questão do governo aberto, democracia digital, o acesso pelos cidadãos via
sites ou páginas governamentais. E uma questão muito problemática, que até é colocada por um autor que estuda o tema, que é o Philippe Breton, é a incompetência democrática para isso. Não estou falando de uma incompetência do cidadão prático, mas não existe uma formação e uma preparação para isso. Nós estamos numa discussão aqui, mas que a maioria das pessoas estão excluídas. Mas estão excluídas como? Não só excluídas do espaço do debate, mas excluída também da formação para esse debate. Às vezes a gente pensa de políticas públicas, mas a maioria das nossas pessoas, da nossa população não conhece nem as instituições. Não conhece nem o que é rede. Não consegue nem acessar uma página e criar. Eu já tive alunos em curso de especialização, formados em universidade pública, mas que não conseguia, mesmo instruindo, usar um Google Drive. Criar um documento em nuvem, mesmo com o processo de instrução, porque procurava as teclas para encontrar as letras. Então, a gente tem uma condição de analfabetismo muito forte. Isso não está só nos rincões do país. Isso está mesmo nos grandes centros, nas periferias dos grandes centros. Então, a gente tem um processo de exclusão que é grave. E, principalmente, o que eu saliento aqui é a necessidade de pensar políticas de formação. Mas que essas políticas, por exemplo, não seja apenas uma política que esteja centrada a nível federal, mas que estejam descentralizadas. Que ela pegue e, ao mesmo tempo que ela seja projetada, ela seja aplicada pelo município. Porque você aí forma, dentro das bases, dentro dos municípios, entendendo as necessidades regionais, para que isso seja distribuído. Porque uma política centralizada, muitas vezes, ela não dá conta. As prefeituras conseguem outras formas de fazer com que isso crie um relatório. Então, é preciso muito mais políticas descentralizadas que consigam também formar essas pessoas para o acesso à rede, além de fornecer os recursos, os instrumentos. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo, Flávia. Meu nome é Rafael Zanata, sou pesquisador e ativista do IDEC. Queria fazer uma provocação que é muito complementar às duas últimas falas que foram feitas aqui. Inclusão digital não é somente garantir acesso à internet para quem está desconectado. É também politizar o uso da internet. E politizar o uso da internet não é fazer política na internet. É entender a política da internet. Como ela funciona. Qual é o papel das empresas pequenas? Qual é o papel das grandes? Qual é o papel da Anatel? O que é Comitê Gestor da Internet? O que faz o Ministério das Comunicações? O que faz o novo Ministério? A gente precisa lembrar as palavras do Paulo Freire. Você primeiro lê o mundo, para depois ler a palavra. O debate da franquia da internet nos mostra que a gente tem um potencial enorme para avançar nesse campo. Porque as pessoas sentiram na pele o problema das franquias de dados da internet fixa. Eu dei centenas de entrevistas pelo IDEC em canais populares, e eu percebia que pela primeira vez as pessoas estavam entendendo a dinâmica básica de funcionamento da internet depois que elas lidaram com esse problema. Elas estavam entendendo a diferença de megabits para megabytes. Estavam entendendo a diferença de velocidade de conexão para o modelo de franquia mensal. Estavam descobrindo o papel do Comitê Gestor da Internet. Entendendo que o Comitê Gestor da Internet não é um órgão de Estado, mas tem um modelo único, multissetorial. Traçando as primeiras diferenças entre serviços de valor adicionado e serviços de telecomunicações. Portanto, a gente não pode obrigar as pessoas a querer ler o mundo, ou ler as palavras, desculpa. Dizer assim, olha, sai com um documento daqui dizendo o debate da reforma da LGT importa. Isso não quer dizer nada para as pessoas. Você tem que dizer para as pessoas, o uso da sua internet importa. E você usa dessa forma porque isso é condicionado por certas estruturas. Você precisa entender essas estruturas. Então, eu quero propor que nós façamos o caminho inverso. A gente precisa partir de um método muito mais indutivo, de partir do problema real das pessoas para discutir a reforma da Lei Geral de Telecomunicações. Eu acho que a franquia de dados é a porta de entrada primária para a gente fazer isso. É uma oportunidade tremenda. Então, eu quero registrar isso e lembrar que a gente tem que ter essa segunda dimensão, não só do acesso puro, mas oportunizar que as pessoas entendam as estruturas do uso da internet, e a gente tem uma oportunidade inédita para fazer isso no Brasil.
Meu nome é Clevi, eu sou professora de informática do Colégio de Aplicação da URGS e responsável pela rede cabeadas sem fio da escola. Gostaria de perguntar aos presentes se sabem onde fica a Lomba do Pinheiro. Pois é. Não são só os extrativistas, não é só a Amazônia que tem dificuldade. Lomba do Pinheiro fica na zona leste de Porto Alegre. Os meus alunos da EJA são os faxineiros da universidade, os cozinheiros do RU, os seguranças, o pessoal que mora em Viamão, município limítrofe de Porto Alegre, ou seja, aquelas pessoas para quem muitas pessoas presentes neste comitê não dão nem bom dia, nem sabem o nome. Então, nem todos, mas muitos. Então, alguém que me precedeu aqui disse realmente, nos grandes centros, bom, não sei se Porto Alegre é um grande centro, mas o prefeito falou muito bonito hoje de manhã. Agora, o acesso à rede, nós colocamos uma base de rede sem fio no saguão do colégio há cerca de 2 meses. Os alunos da EJA fazem de tudo para chegar antes das 19 horas para usar a rede sem fio. Porque eles têm uma senha, eles podem usar da universidade. Eles se formam, depois de 1 ano e meio, professor, eu posso vir aqui usar a rede? Não, porque você não tem mais o número do cartão e a senha. Então, o acesso, a discussão de grandes marcos regulatórios, etc., é extremamente importante, mas trazer essas pessoas, os usuários reais que estão aqui há 20 minutos, pouco mais de 20 minutos da onde a gente está discutindo, essas pessoas talvez, elas entendem determinadas linguagens. Elas entendem quando você diz para elas assim, aí galera, sabe aquele vídeo que você está baixando aí, aqui? Se você for baixar isso em casa, com um tipo de tarifação que está sendo proposto aí, você vai pagar pelo consumo. Você não vai pagar isso que você paga nesse momento pelo seu planinho. Aí quando você fala isso, professora, explica aí de novo. Entendeu? Então, quando você traz a realidade das pessoas, elas participam, elas se politizam, ok? A questão do software livre, não dá para generalizar. Não dá para generalizar porque eu ensino várias coisas para os alunos, mas editor de texto, planilha, eu ensino Microsoft, sim. O ensino regular, o aluno, 15, 16 anos, que vai ser formador de opinião, que vai poder chegar numa empresa, ser empreendedor, etc., e definir uma plataforma de software para trabalhar, concordo, gênero, número, grau, etnia, mas aquilo que vocês quiserem. Agora, com determinados públicos, por exemplo, da EJA, se eu posso fazer com que aquele aluno, com 3 semestres com a gente, além de ter matemática, física, química e biologia, ele possa ter o conhecimento de certas coisas que o tire do serviço de faxina e o coloque como atendente de um consultório, por exemplo, é um serviço que eu estou fazendo para ele. Se eu ensinar o LibreOffice, ele não vai passar na entrevista, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter a humildade de não generalizar, porque para cada público tem o seu instrumento. Okay? Olá, Marcelo Siena, da Rede Telesul. Eu queria só frisar aqui 2 pontos. O primeiro é que, assim como a própria internet, a realidade dessa situação da inclusão digital e das suas demandas, desafios, evoluiu, mudou. O que discutimos hoje tem pouco a ver com o que discutíamos alguns anos atrás. Estamos fazendo isso, esse ano eu completei 20 anos de trabalho com a internet e posso dizer que presenciei grandes transformações. Não há dúvida de que é o instrumento mais fantástico para o desenvolvimento da humanidade. Quero resgatar aqui uma estatística feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento que apontava que a cada 10% de crescimento na inclusão digital, há 1% de crescimento no PIB de qualquer lugar. Então, não temos dúvida quanto a isso. Mas o meu chamamento é que as soluções que aplicamos lá atrás não vão funcionar mais a partir daqui. Os desafios são diferentes, talvez até maiores, uma vez que os problemas de acesso estão não só nos lugares longínquos, mas também nos lugares próximos. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, eu escutei aqui por mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, alguns dos colegas dizendo
que a iniciativa privada não está participando das discussões, eu sou iniciativa privada. Estou aqui representando os provedores que hoje falam por 30% ou mais do acesso fixo no Brasil. Então, estamos sim participando das discussões, atentos a tudo isso, e nesse momento nós alinhamos os nossos esforços, porque o objetivo é o mesmo. O que nós não queremos mais é a manutenção do status quo de hoje, né? Muito poder na mão de poucos e pouca interiorização, né, desse desenvolvimento. Então, quero deixar esses dois registros. As soluções de hoje precisam ser tão audaciosas e inovadoras como a própria internet. E segundo, a iniciativa privada, através de nós provedores, sim, tem se feito presente em todos os debates. Muito obrigado. Sou Márcio Patusco, do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Inclusão digital tem a ver com o modelo regulatório que o país adota. E o modelo regulatório que hoje se tem notícia das modificações que estão previstas, né, ele vai fazer com que as iniciativas continuem da mesma forma como hoje acontecem, ou, eventualmente, até piorar. Isso se deve ao fato de que nós temos hoje, na nossa prestação de serviço, um problema grave, que está sendo tentado a solução através de uma solução que vai fazer com que uma empresa que está em dificuldades possa, eventualmente, sair do grande problema que ela está, através de movimentos que estão sendo colocados dentro do Congresso Nacional e dentro dos organismos de governo, no sentido de fazer com que essa empresa, que deve 65 bilhões de reais, é o buraco em que a Oi se meteu, fazer com que isto, de alguma forma, seja resolvido com um envolvimento bastante complicado da sociedade. Ou seja, existem projetos no Congresso Nacional que estão oportunisticamente surgindo. Eram projetos que estavam praticamente adormecidos dentro do Congresso Nacional e que foram reativados de forma a fazer com que a nossa regulamentação seja modificada e que seja possível se fazer todas as modificações que são previstas em relação a bens reversíveis, por exemplo, onde existe um valor de cerca de 108 bilhões de reais, isso estimado pelo Tribunal de Contas da União, e que, de alguma forma, pode resolver o problema de uma entidade que hoje deve aos seus credores. Então, o fato é que a colocação que eu venho fazer aqui é que o CGIBR não se omita nesta luta que a gente sabe que está ocorrendo e que junte forças. A sociedade civil sempre esteve colocada de forma a discutir as modificações da nossa Lei Geral de Telecomunicações. Esta lei, nós sempre fomos favoráveis à mudança da Lei Geral de Telecomunicações, em alguns dos seus pontos. E, no entanto, as modificações que estão sendo previstas, elas envolvem riscos grandes, no sentido da piora do ambiente de telecomunicações e de internet que a gente pode ter aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu queria me... Ah, tem mais um aqui. Depois eu me auto-inscrevi aqui, tá?
Gente, boa tarde. Meu nome é Matarazzo. Eu não vou dizer o que eu faço hoje, mas vou só dizer o que eu já fiz. Eu acho que desde 1993 trabalhei com inclusão. Tecnologia não era digital na época, mas a inclusão já fazia parte do processo. O que eu queria agregar nessa discussão, tá? Eu fico preocupado, e outro dia levantei no evento, a gente está perdendo um pouco o foco quando discute os temas. A gente ficou muito focado nas questões de telecomunicações, quando o problema de verdade está na internet. As pessoas acham que a internet não será ameaçada ou não poderá ser ameaçada, mas a internet pode ser ameaçada, sim. A gente pode ficar sem ter acesso à internet. Tá? Então, essa eu acho que é a primeira coisa que as pessoas precisam ter em conta, né? A gente não está discutindo se telecom é bom de um jeito ou telecom é bom de outro. Acho que no frigir dos ovos a gente está discutindo se a gente vai continuar tendo acesso à internet como a gente tem hoje ou não. Mais perto, por favor. Mais perto? Tá bom. E numa das discussões que eu pude participar, eu notei o seguinte, né? Não tem muita gente imaginando as consequências do que se discute hoje. A internet é uma plataforma, né? Eu vejo muito pessoal chamado de serviço, mas para mim a internet é só uma plataforma. O que ela faz? O que as pessoas quiserem. A internet representa as pessoas e representa a sociedade. Ela tem a cara da sociedade, ela tem o jeito da sociedade, ela é assim. E isso pode não agradar a alguns, pode ser algo muito delicado, né? Ela empodera as pessoas participam de uma maneira muito mais consistente, se informam de uma maneira muito mais rápida. Então, isso é algo extremamente importante e muda o dia a dia. Então, o que você vê? Eu escutei aqui, né? Você começa a ter demandas de diferentes tipos e de diferentes lugares, por conta exatamente de pessoas que não têm acesso a isso, né? Que não conseguem participar desse empoderamento. A gente tem um erro na nossa política, é muito antigo. As políticas trazem uma solução única, todos são iguais. E ao fazer uma política para todos iguais, ela, na verdade, não tem correlação com nenhum de nós, né? Acaba desconhecida, acaba perdida. Eu tive uma chance que foi a seguinte, uma vez, vamos colocar telefone público na aldeia indígena. Isso é muito bom. Quando a gente chegou na aldeia indígena, a bateria e a célula de energia solar que era usada, estava na oca do cacique para ele assistir televisão, para a turma assistir televisão. Esqueceram de perguntar para que serviria o telefone lá. Esqueceram de perguntar por que ele gostaria de alguma facilidade telefônica por lá. Então, eu acho que existe uma diferença crucial quando a gente discute internet. Ninguém sabe para que serve a internet. Cada um vai escolher o uso que ele vai dar. O que todo mundo quer é ter direito de experimentar. Tá? Então, o conceito e a maneira de tratar esse assunto tem que ser diferente. Tá? E eu volto a dizer a vocês, eu acho que a gente tem que discutir a manutenção da internet livre, aberta, da maneira que ela é hoje. Não sei se isso implica em não aceitar determinadas mudanças no marco regulatório A, B, C ou D. Mas eu acho que a premissa principal é queremos a internet livre e aberta como ela é hoje. A gente não quer que ela mude. Tá? Obrigado. Obrigado, Matarazzo. Eu queria acrescentar aqui alguns aspectos que eu acho que são relevantes e importantes. Primeiro, eu acho que o tema da inclusão digital aqui foi extremamente tocado, né, e falado algumas vezes. Eu resgatei aqui uma apresentação que os pequenos e médios provedores de internet fizeram em 2008 para a Casa Civil. E tem um companheiro nosso, que é o Ricardo Sanches, que ele trouxe um conceito que é o seguinte, que a inclusão digital ela tem 3 pilares. Acesso à tecnologia, capacidade de operar a tecnologia do ponto de vista técnico, quer dizer, o cara tem que saber, né, não adianta, e capacidade de aplicar essa tecnologia. Então, o tema principal que a gente tem dentro hoje da inclusão digital é justamente mais ou menos, se eu pegar a fala de todo mundo aqui, desde
a Zona Leste de Porto Alegre, que é o mesmo problema da Zona Leste de São Paulo, olha que interessante, que não tem acesso à internet em todos os lares lá das pessoas. Então, você vê que você muda o lugar, mas os problemas são iguais, não muda muito. Então, a inclusão digital, nessa época aqui, quando a gente apresentou essa ideia, era justamente na época que estava se discutindo a versão número 1 das trocas de metas por acesso à internet nas escolas. E a gente falava o seguinte, não adianta levar o modem, o fio, na escola, se não tiver o computador, se não tiver o professor treinado, e se ele não conseguir explicar isso para os alunos. Então, olha, 2008, hein? Não faz muito tempo. Então, assim, eu acho que o tema é relevante, importante, e acho que a Câmara nossa tem que estar totalmente alinhada com isso. Com relação à parte regulatória, e que a gente acaba falando muito e gastando bastante tempo, eu vejo que a gente precisa, a gente fica se usufruindo desses mecanismos para tentar achar soluções para algumas questões que a gente tem dificuldade hoje. Talvez, eu acho que existem, acho que pegando aqui o gancho um pouco do que o Marcelo falou, da força dos pequenos e médios, que o Basílio está aqui da Brint, inclusive, e do que o próprio Matarazzo falou, acho que a gente tem que ser um pouco mais inovador. Acho que depender do modelo que está posto, não vai resolver também muito os nossos problemas, não. Acho que a gente vai ter que pensar em outras alternativas. Então, e eu concordo com o que o Sena disse, eu também sou um empresário, estou aqui na mesa, sei que muitos outros, principalmente outras empresas, não estão, mas a gente está aqui, está ouvindo e tal, e obviamente, mesmo com o chapéu de coordenador junto com a Flávia, eu aprendo bastante as demandas e as necessidades, e obviamente que a gente tenta internalizar essas demandas e essas necessidades de acesso para dentro, para os nossos associados, explicando potenciais clientes ou potenciais mercados que a gente quer ver. Parei aqui minha intervenção como participante, agora só vou pular para o outro lado. O trabalho que a gente tem feito dentro do comitê gestor é tentar trazer as discussões, né? O fórum é uma forma, como a Veridiana bem colocou, foi uma maneira que, uma ideia que o terceiro setor trouxe para dentro do comitê, abriu o espaço, e uma coisa que eu sou obrigado a dizer, infelizmente, mas é assim que acontece. O comitê gestor faz todos os esforços para deixar essa discussão pública, disponível, e inclusive para os outros membros do comitê gestor que fazem parte do governo e que elaboram políticas públicas para executar. Então, o fórum é o caminho que a gente imaginou, de uma maneira, de uma discussão mais aberta, ouvindo, a gente fez já praticamente em todos os cantos do Brasil o fórum, escutando muitas reivindicações locais, às vezes, né? Mas que isso ficasse de forma disponível e perene para que os membros do governo, do comitê gestor, pudessem tomar conhecimento disso. A gente tenta fazer o dentro do possível que o comitê pode, levar essas questões e esses pontos. Mas, às vezes, nem sempre a gente também é ouvido internamente, ou, às vezes, a pessoa pega o material, legal, muito obrigado, e acaba nem vendo. A gente insiste, e as câmaras é uma forma que a gente encontrou de dar sequência nesse trabalho. Então, vocês podem ter certeza que nós, representantes da sociedade civil dentro do comitê gestor, continuamos fazendo um trabalho, sim, de identificar problemas, identificar possíveis sugestões, demandas ou coisas desse tipo, e tentar encaminhar, mas o comitê gestor não é um órgão regulador, não é um ente público, é um ente privado que tem a participação do governo e da sociedade. Então, a gente tenta sempre trabalhar de uma maneira consensuada em temas e tratar dessas discussões relativas à internet, agora, inclusive, com o Marco Civil, que nos deu, de certa forma, um status um pouco mais elevado, né, nessa questão da discussão da internet no Brasil. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. Alô, pronto. Para encerrar, né, eu gostaria só de tentar, de alguma maneira, identificar alguns pontos, né, que foram identificados em cada um dos grupos
e que eu acho que vão ser importantes para depois a gente costurar, né, as várias contribuições e depois levar isso para a Câmara e as pessoas que integram a Câmara, trabalhar em cima desses pontos. Mas queria dizer, antes de tudo, que, ouvindo as falas de todos aqui, fica muito claro o quanto a gente sofre, todos nós, em cada setor em que a gente atua, com uma falta de planejamento, de fato, um planejamento de longo prazo, que já poderia ter sido estabelecido lá em 1998, quando fizeram a Lei Geral de Telecomunicações, porque a internet, em 98, já era uma realidade, já se anunciava como algo que ia demandar investimento, que ia implicar em muito interesse da sociedade, que é um instrumento importante de desenvolvimento econômico, cultural, social, e nós não tivemos, né, a gente sofre pela falta de planejamento que aconteceu naquela época e, infelizmente, sucessivamente, os governos que vieram de lá para cá falharam na tarefa de planejar para longo prazo, né? E quando a gente fala planejar, a gente fala em articular políticas públicas nos vários setores, políticas de educação, políticas de inclusão, de fato, digital, nas vertentes que a BA aqui colocou, os programas sociais, as questões de infraestrutura e a discussão dos direitos, né? Estruturar a discussão dos direitos dentro de um cenário de planejamento, articulando todos os setores que estão envolvidos numa perspectiva de desenvolvimento da internet, né? Então, isso já foi identificado em outros fóruns, em fóruns passados, e, infelizmente, eu não vejo, né, com a vinda desse novo governo, que ainda é interino, mas que a gente sabe que só se espera determinadas consequências e decisões para que novas políticas sejam estabelecidas, eu não vejo, não vi ainda, pode ser que exista alguma coisa, mas não vislumbro um ímpeto de planejamento e de articulação. E eu acho que isso depende de nós. Por mais difícil que politicamente a situação seja, né, porque a situação política do país é complexa e demanda da gente muita articulação, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que olhar para o chão, porque, óbvio, a gente tem que andar para frente, né? E tentar identificar como é que a gente articula os problemas e tocar isso para frente. Por isso, eu acho importante que as pessoas participem amanhã da desconferência, onde a gente vai discutir, vai fazer o lançamento da coalizão e da campanha Internet sob Ataque, para a gente tentar articular. Aqui é um lugar excelente, porque estão representados vários segmentos, pessoas de vários lugares do país, e a gente precisa se articular para exigir dos poderes públicos planejamento, políticas públicas, articulação e tudo isso. Então, por favor, eu sei que é cedo, começa às 9 horas da manhã, mas seria importante que todos estivessem presentes, né, amanhã, nessa discussão. Vai ser aqui, vai ser nessa sala aqui. E queria também convidar a todos agora para o filme que vai ser exibido, é um documentário falando sobre a atuação das mulheres na computação. Foi a tradução, as legendas foram desenvolvidas pelo NIC e pelo CGI. É um filme super importante e que a gente espera que todos participem, todos assistam. E, em seguida do filme, terá um debate e que será importante também, porque a questão do gênero vai ser discutida e a gente sabe que a mulher na tecnologia é um ponto também que a gente não pode esquecer e que tem que ser tratado com bastante atenção. Então, obrigada a todos pela participação, pelo esforço, não é fácil, foi um dia comprido, e esperamos vocês amanhã e também no seminário que vai tratar de franquia e Zero Rating, que vai acontecer na quarta-feira, dia 13, porque, de alguma maneira, é uma extensão dessa conversa que a gente está tendo aqui.
Obrigada a todos e até amanhã.